Olá, tudo bem? Tem alguém por aí? Estou só tentando fazer uma conexão aqui para acessar junto. Para acessar junto com o pessoal do Instagram. Deixa eu só pegar aqui tudo. A gente já vai falar. Hoje nós vamos falar sobre matrizes lógicas. Deixa eu só pegar ali. A gente mudou um pouquinho o ambiente. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu só tentar aqui fazer certinho. Só um pouquinho, pessoal. Meu celular tá com pouca bateria. Tô tentando conectar o Instagram aqui pro pessoal do Instagram. Por um outro aparelho aqui. Vamos tentar. Por enquanto, vamos chamando a galera. Os amigos, marcando. Não é isso que eu quero. Tô criando conta, gente. Não é isso que eu quero, não. Coisa louca. Vamos lá, tudo bem? Pronto, agora sim. Conectando aqui com o pessoal do Instagram também. Talvez eu tenha que ficar segurando. Vamos ver se a gente consegue um apoio para eu não precisar ficar segurando. Joia, show. Acho que parou. Acho que ele faz esse próprio apoio. Quem tá aí, tudo bem? Vamos lá, então. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos discutir sobre matrizes lógicas. Por que discutir sobre matrizes lógicas? Qual a importância desse conteúdo? Essa aqui é uma caixa já idealizada pela professora Úrsula Simons, de Curitiba. Quem me segue, quem acompanha aqui, sabe o quanto eu sou apaixonada pelos materiais dela, o quanto eu realmente uso esses materiais, né? No meu dia a dia, o quanto tudo isso está presente comigo na minha prática. Eu posto bastante coisa, sempre discutindo e sempre falando. E a escolha do tema de hoje, ela veio porque eu postei esses dias sobre a proposta das matrizes. E muita gente me falou, ai, quando vai ter curso? Quando vai ser o curso? Isso e aquilo outro. E, na verdade, eu não tenho a proposta do curso de matrizes pronta. Eu tenho a proposta de trabalharmos com o raciocínio lógico, né? Aí, no entanto, a proposta matrizes, ela ainda não existe pronta, essa proposta. Mas é sempre uma coisa que a gente pode vir a discutir, a entrarmos num âmbito de falarmos sobre isso. Então, eu trouxe o tema para estarmos discutindo a importância disso. Eu falo muito sobre a importância de trabalhar as matrizes para estimular o raciocínio lógico, mas assim, vamos pensar na aprendizagem de um modo geral. A gente sempre pensa na aprendizagem de um modo geral, ok?
Então, assim, a Matrizes é um conteúdo que tem no livro das crianças, que vem em todos os livros, independente de qual for a editora, material didático que a escola adota, certo? E tem um motivo para isso existir, certo? As matrizes, elas levam as crianças a ter um conflito no pensamento delas, e elas têm que solucionar aquele conflito. Mais para frente, as matrizes vão contribuir para valor posicional, correspondência termo a termo. Tudo isso contribui quando nós vamos formalizando a aprendizagem. Lembrando que tudo aquilo que a gente trabalha no lúdico, no livre, a gente vai estimulando mais à frente no desenvolvimento da criança, e isso vai ser usado de maneira formal. Então, por que a gente ensina lá a criança a sequência numérica? Porque lá na frente isso vai fazer diferença. Quando ela for trabalhar valor posicional, as outras unidades de medida e tudo mais, ela vai precisar entender essa questão do nosso sistema numérico, dessa sequência lógica. Por que depois do 10 que volta a se repetir? Entendeu? Então, assim, essa ideia de sequência lógica, ela precisa ser trabalhada, porque lá na frente isso vai fazer diferença. Assim como todos os outros conteúdos. As matrizes, normalmente, são, assim, atividades que vêm avulsas nos livros das crianças, os professores trabalham, as crianças preenchem. No entanto, não é explorado além disso. Eu acho que é aí que talvez a gente falha, porque a gente não explora tudo que a gente pode explorar do material. Deixa eu passar o celular para cá, para poder olhar aqui os comentários no Facebook, se tiver. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um tabuleiro desse manual, para trabalhar essa matriz. Esse tabuleiro, gente, sabe aquele papel mais grosso que a gente usa para scrapbook? É um papel mais grossinho, mas você pode fazer ele, por exemplo, com base dele de papelão, tá bom? É importante que ele seja um pouquinho mais firme, porque daí você faz o material uma única vez e vai usar sempre em vários contextos. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? O que acontece? A gente começa com a criança, quando nós vamos trabalhar a ideia de matrizes, aqui todo mundo sabe o que é matrizes, ou alguém quer que explique de forma específica o que são as matrizes lógicas. Vamos colocando aí nos comentários para eu saber o que vocês acham, o que vocês preferem que eu discuta, né? As matrizes, elas vão ter um encontro de informações. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dobrar para ficar mais fácil, porque eu consigo aparecer. Aqui eu vou colocar uma informação, certo? E aqui eu vou colocar outra informação. Então, por exemplo, tudo que ficar nesta linha, eu quero que seja amarelo. Tudo que ficar nesta coluna, eu quero que seja borboleta. Aí eu vou ter lá borboleta, passarinho, galinha, vou ter vários tipos de animais. Só que só o que for borboleta pode ficar aqui. Então, o que eu vou colocar aqui nesse conflito? Nesse conflito, eu só posso colocar... pode explicar, por gentileza? Eu vou explicar, Ana. Eu tô aqui na explicação. Nesse conflito aqui, eu só vou poder colocar uma borboleta amarela. Então, a gente começa a trabalhar as matrizes, e a gente vai entrar nessa explicação agora, com uma forma muito tranquila. Explicando para a criança que as matrizes, na verdade, são para a gente organizar os comandos, as ideias, as estruturas. A proposta é essa, que nós possamos organizar. Ok? Então, eu vou falar assim para a criança, olha, eu vou te dar um critério, só que cada coluna desta tabela, porque isso aqui é uma tabela, tá bom? Cada coluna desta tabela terá um único critério. Esse critério que eu vou colocar, por exemplo, são as cores. E eu pego, então, um material para eu poder trabalhar com a criança os critérios das cores. E eu pego vários... Vamos ver se eu consigo organizar assim para vocês verem, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar a ideia de colunas com ela, tá bom? Vou trabalhar a ideia de colunas com ela. Tudo que ela colocar em cada coluna tem que respeitar o comando. Então, por exemplo, se ela pegar... Vou soltar esse amarelo para poder ter mais uma mão.
Se ela pegar esse daqui, ó, é um besouro verde, ela não pode pôr ele aqui no vermelho, porque ele é verde. Então, ele tem que respeitar o comando dele. Ele tem que ficar lá na posição dele, que é verde. Certo? A criança tem que entender essa posição. Depois você pega a mesma brincadeira, com os mesmos critérios e muda a posição, para ela entender. Isso daqui, gente, vocês vão colocar aqui fora. Vocês não vão colocar dentro do tabuleiro. Eu tô apoiando apenas agora para poder explicar para vocês isso daqui. Certo? Então, esse daqui, ele não pertence aqui. Isso, gente, a criança vai conseguir fazer com bastante autonomia se ela tiver muito bem desenvolvido e trabalhado bastante a classificação. A classificação, a inclusão de classes. A criança precisa ter este domínio para poder conseguir fazer isso, tá bom? E eu já vou explicar por que vocês vão trabalhar tanto de forma lúdica. Ok? Vou chegar lá com vocês. Aí, por exemplo, eu vou trabalhar lá um outro critério, tá? Aqui. Não, esse aqui já tá um pouco mais complexo. Deixa eu pegar um menos complexo para explicar. Nós vamos por níveis, esses, é ótimo. Aí, por exemplo, eu vou criar esse critério aqui, ó. Aqui, o critério que eu quero é que todos os que fiquem nessa posição sejam laranjados. Só que eu quero que todos os que fiquem, todo mundo vendo? Nessa posição aqui, sejam uma boneca, certo? Quem que eu tenho, onde eu vou colocar a boneca laranjada? Eu não posso colocar a boneca laranjada em qualquer lugar do meu tabuleiro. Eu tenho que então, eu preciso... É aqui. Todo mundo vendo? Eu preciso... Bem difícil, gente, fazer isso aqui com um monte de coisa. Eu tive que ter arranjado outra coisa para poder... Uma câmera de cima, assim, uma equipe toda para poder fazer essa visão super para vocês. Mas eu gravo vídeos e vou postando para vocês irem vendo conforme nós formos avançando, ok? E aí a criança entendeu isso, ela já compreendeu isso. O que eu faço? Eu avanço para níveis de complexidade. Lembrando sempre que quanto maior a complexidade, mais a minha criança consegue desenvolver a flexibilidade do pensamento. Então, por exemplo, eu dou essa carta aqui, ó, para a criança, certo? Só que quando ela for olhar as cartinhas dela, não vai ter nenhuma com esse critério. Só que ela vai perceber o quê? Que os meios de transporte se parecem com esse desenho, com esse rascunho. E a gente vai tirando essa ideia tão certa daquilo que a criança vê, para a criança ir conseguindo fazer relações. Lembrando que nós sempre tentamos e devemos trabalhar com a ativação da flexibilidade neurológica dessa criança. E a flexibilidade neurológica dessa criança vai acontecer quando? Quando nós estimularmos e dermos condições para ela quebrar aquele pensamento que ela está habituada. Quando a gente vem de um pensamento sequenciado, pronto, a imagem não tá legal, realmente não tá fácil conseguir compreender. Eu vou fazer um vídeo filmando para vocês, eu prometo, não prometo que vou fazer amanhã. No entanto, eu vou fazer ainda essa semana um vídeo filmando de cima e explicando. E daí eu coloco junto no YouTube com essa live. Pode ser? Que daí eu acho que fica bem bacana para todo mundo entender essa questão das matrizes, tá bom? Mas, a priori, o que eu quero explicar para vocês é a importância de trabalharmos as matrizes lógicas. Porque agora eu estou trazendo para vocês a importância dessa flexibilização desse pensamento, desse raciocínio, certo? Então, a proposta é flexibilizar este raciocínio. A proposta é ter uma condição em que eu possa caminhar dentro de uma construção de pensamentos que eu fiz com o meu aluno. No entanto, quando eu vejo que ele está seguro e caminhando com segurança dentro desse pensamento, eu quebro esse pensamento. Eu faço ele pensar e se reorganizar. Eu dou um conflito para o pensamento dele e peço para que ele se reorganize.
A proposta é essa, sempre da aprendizagem, do desenvolvimento das crianças. A proposta é sempre que a gente consiga fazer isso. A criança está caminhando, a gente quebra esse pensamento e ela reorganiza essas ideias. Isso nós trabalhamos com a flexibilização do pensamento. E quanto mais nós ativamos essa flexibilização, melhor. Obrigada, eu fui parar para chegar. Obrigada, querida. Quanto mais a gente reorganiza isso, melhor a gente trabalha essa reorganização com a criança desse pensamento, melhor ela vai se desenvolver dentro da aprendizagem. O que falta muito na hora que a gente vai trabalhar a aprendizagem com a criança, o desenvolvimento da criança, é isso. Nós estamos habituados a vir numa construção. Então, às vezes, as crianças chegam para mim, por exemplo, no consultório, mas ele vai muito bem, ele dá conta disso e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Será que a criança realmente aprendeu a construir, ela construiu aquela aprendizagem, ou ela veio num padrão tão rígido que ela decorou como faz aquilo, e quando é proposto um novo conteúdo, uma nova forma de mostrar aquilo que ele já sabe, ele não dá conta. Então, quando a criança tem esse comportamento, a gente percebe que a criança ela não tem essa flexibilização no pensamento. Ela não consegue flexibilizar isso e entender isso, certo? Então, é isso que falta, a gente trabalhar com essa flexibilização. As matrizes, quem já conhece esse material, são maravilhosas para isso, certo? Porque vai ter hora que vão ter conflitos. Vão ter horas que eu, por exemplo, eu vou ter muitas informações e vai conflituar isso. E é isso que é legal. Na caixa de matrizes lógicas, eu não tenho ela, gente. As pessoas me pedem bastante ela para comprar ela de mim, mas eu não tenho ela, tá? Na caixa de matrizes lógicas, por exemplo, nós vamos trabalhar com o conflito de duas cores. Sei que a imagem tá ruim, mas vê se vocês conseguem ver. Nós temos uma pipa, ela é metade amarela e metade cinza. Depois eu vou ter uma pipa, ela é metade amarela e metade rosa, certo? Essa pipa vai ficar no conflito do rosa, ou do cinza. Ai, meu Deus, é muita peça aqui. Com o amarelo, certo? Do cinza com o amarelo. Mas, se eu tiver o conflito do cinza com o rosa, eu vou explicar para vocês isso melhor em outros vídeos, gente. Eu só quero trabalhar com vocês aqui hoje bem rapidinho. Essa live vai ter que ser rápida, muita coisa rolando. Se eu, por exemplo, tenho o conflito do cinza com o rosa, eu não posso ter o conflito do cinza com o amarelo. Não sei se vocês conseguem visualizar isso numa tabela, certo? Se a gente for pensar numa tabela, se essa tabela aqui dá um comando e essa daqui dá outro, o conflito que existe é aqui. Eu não posso existir um conflito entre os dois que estão do lado, certo? E o trabalho com as matrizes lógicas vão me proporcionar isso. Eu consegui definir que esses dois conflitos não existem. E isso lá na frente, gente, vai se tornar o quê? Tabuada, operações em matrizes. Tudo isso a criança vai ter que aprender a operacionalizar. Ela vai ter que aprender a dar conta disso. Porque é isso que ela vai aprender de maneira formal durante toda a aprendizagem dela. Então, por isso que no primeiro ano, no segundo ano, a gente deve jogar esses jogos de matrizes com as crianças. Porque a gente está o tempo todo ensinando ela a cruzar os pensamentos, a cruzar as ideias. E quando a gente trabalha isso, além de toda essa flexibilização, a gente percebe o quê? A gente proporciona que a criança identifique, ela consiga, por exemplo, perceber que essa informação e essa daqui juntas formam uma informação nova. Ah, mas você não estava falando de tabuada? Sim, eu estava. Porque se nós formos pensar no pensamento, na construção da tabuada, é uma tabela, certo? Então, por exemplo, eu tenho 2 aqui e o 3 aqui. 2 vezes 3, eu acho que todo mundo já viu essa tabela da tabuada, quando a gente vai começar a trabalhar a tabuada com a criança. 2 vezes 3, aí a criança vai colocar lá que vai dar 6, certo? A gente trabalha essa tabuada com a criança, só que a gente não trabalha a ideia de
matrizes. Então, quando a criança ela não percebe que o que gerou ali no meio é um produto. E produto, gente, é resultado. É resultado daquilo que eu fiz. O meu trabalho, o produto do meu trabalho é meu dinheiro, é a melhora dos meus alunos, dos meus pacientes. O produto, por exemplo, de um trabalho, de quem trabalha com roupa, é construir a roupa, é o retorno financeiro, é a gratificação de ver as pessoas usando a roupa. Então, cada tipo de trabalho vai ter o seu produto. E a gente precisa ensinar a criança isso, porque não é só uma coisa que vai gerar um produto. É uma soma de tudo isso, é uma reorganização de tudo isso, certo? Oi, Aldalto, tudo bem? Na verdade, essa caixa, a caixa de matrizes lógicas da professora Úrsula Simons. Eu acredito que vocês acham com ela direto, certo? No entanto, ela não envia, se eu não me engano. A gente pode estar conversando com ela, as condições e tudo mais, mas vocês não precisam, gente, é o que eu sempre falo. Às vezes eu mostro um material para vocês e vocês falam, eu quero esse material. Ótimo. Vocês querem esse material, eu ensinei ele, tem como usar. No entanto, gente, se vocês colocarem na internet matrizes lógicas, ele vem várias propostas. E nós podemos reorganizar essas propostas e fazer novos materiais dentro daquilo que é viável. Então, a gente imprime material na internet de matrizes e trabalha em cima disso. É a mesma coisa que eu falei das sequências de história, que eu falei semana passada. Certo? Então, assim, esse material pronto é da Úrsula, esse material que eu uso, certo? Eu reproduzo para poder trabalhar com as minhas crianças. No entanto, vocês podem encontrar na internet para não precisar ter este investimento nesse momento, tá bom? O objetivo é que vocês consigam dar conta disso, certo? Ainda eu não tenho uma formação específica para trabalhar com as matrizes, mas as matrizes proporcionam tudo isso. Então, o resultado de um produto, flexibilização desse pensamento, trabalhar com todas essas ideias são necessárias. É necessário fazer isso. É necessário trabalharmos com essa flexibilização. É necessário ensinarmos a criança a soma. O resultado, o que é um resultado? É um produto, é uma coisa que eu consegui formar pelo conjunto de duas coisas. E se a gente pensar além da matemática, além da tabuada, onde a gente vai chegar? A gente vai chegar que numa interpretação de texto, eu vou ter uma informação importante que às vezes vai estar no meu primeiro parágrafo e a outra vai estar no terceiro parágrafo. E elas juntas vão complementar a ideia que eu preciso para encaixar e desenvolver na resposta do meu problema. Certo? Então, lá na interpretação de texto, às vezes a professora vai perguntar, como que é o nome da menina? Da Caixinhos Dourado, exemplo, tá? Não vamos entrar a fundo na história, enfim, nem é essa discussão, tá? A gente entra na discussão de Caixinhos Dourado. Aí, lá no começo da história, o autor, ele coloca só que foi uma menina que tinha os caixinhos dourados. E lá para baixo, eu não sei como é o nome da menina do Caixinhos Dourado, no meio da história ele coloca que a menina chamava Maria, por exemplo, tá bom? Aí a criança vai pensar assim, poxa, ela chama Caixinhos Dourados. Aí a professora vai lá e fala assim, não, ela não chama Caixinhos Dourados, você tem que ler a história para você entender. A criança que trabalha a flexibilização do pensamento, que trabalha já sabe que eu preciso observar o todo para identificar as minhas informações, toda essa proposta, ela vai perceber o quê? Que se ela ler o texto inteiro, que se ela pegar a informação da Caixinhos Dourado no primeiro, e que a Caixinhos Dourado é Maria, ela descobre que o nome da mesma pessoa, o nome da mesma criança, é Caixinhos Dourado, é a Maria, certo? Então, ela consegue fazer essa interpretação de ideias, essa organização das ideias. E é essa organização que é muito importante a gente trabalhar na aprendizagem, certo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um CD de atividade de matemática que tem vários jogos de matriz. É da editora Positivo. Legal, Sônia. Se você puder compartilhar, não sei, porque você tem um CD, né? Mas sempre que você puder compartilhar esse material também é importante. Porque eu acho que a proposta é essa. Nós não... eu tenho um material muito bom. Eu entendo que os nossos materiais são preciosíssimos, são investimentos que a gente faz. No entanto, é muito importante a gente aprender a compartilhar isso, sabe? Poxa, eu uso isso, funcionou. Eu acredito muito que quando nós fazemos isso, a gente consegue
atingir mais pessoas, proporcionar uma educação melhor para mais crianças. Eu tenho um limite, eu não tenho horário suficiente, eu tenho, que quisera eu ter um tempo maior para poder atender um número maior de crianças, mas existe um limite que eu vou ter que colocar de atendimento. Assim como a professora, ela tem um limite de atendimento, mas se ela tem uma atividade de sala de aula que funcionou, nada mais do que justo e bacana para poder ajudar outras crianças, ela compartilhar esse material, né, Sônia? Fico muito feliz de você ter compartilhado isso daqui, tá bom? Aliás, quem tiver esse CD de atividades de matemática da editora Positivo, às vezes as pessoas têm muito material, né, nas escolas, nos consultórios, e não sabe como colocá-lo em prática. Eu acho que isso também é muito importante, a gente conseguir colocar em prática os materiais que a gente tem, certo? Então, assim, as matrizes, elas trazem toda essa ideia. Lembrando que, quando eu discuto raciocínio lógico com vocês, gente, eu não estou discutindo apenas uma parte da aprendizagem, mas eu estou ensinando vocês, ajudando vocês, trazendo para a nossa discussão a importância de nós olharmos para a aprendizagem como uma coisa lógica. Porque se nós formos pensar aquilo que nós ensinamos, é porque a gente não para refletir aquilo que nós ensinamos para as crianças. Mas aquilo que nós ensinamos para as crianças é algo lógico. Foi construído por uma proposta lógica. Foi construído debatendo uma proposta lógica. E é isso que a gente precisa mostrar para as crianças. Só que a gente só vai conseguir mostrar isso para os nossos alunos quando nós, educadores, nós, professores, nós, profissionais, entendermos que essa construção da aprendizagem, dos conteúdos, é uma coisa lógica. Existe um motivo para o professor do primeiro ano poder ensinar só até ali. Existe uma razão para o professor do primeiro ano não ensinar além do que lhe é proposto. Então, o professor de primeiro, segundo, terceiro não tem que ficar inventando. A gente tem que trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado, certo? Então, eu acho assim, é preciso ensinar sabendo que talvez quem vai colher os seus frutos é o seu colega que vai pegar a sua turma no que vem. Mas a gente precisa entender isso, que existe uma sequência, uma proposta de que uma aprendizagem, ela é engatilhada na outra. E nós precisamos olhar para isso e entendermos isso, ok? Por hoje era só o que eu tinha para falar, foi bem rápido. Infelizmente, eu não consegui mostrar a real parte das matrizes que eu queria mostrar para vocês. Mas eu vou fazer assim, eu prometo que eu vou gravar um vídeo de cima, filmando o funcionamento dessas matrizes, e eu posto esse vídeo para vocês acompanharem. Mas ele vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, então provavelmente eu não vou conseguir postar ele nem no Instagram e nem no Facebook. Mas eu vou postar ele no YouTube para vocês olharem e acompanharem, certo? Eu vou deixar tudo organizado para ficar bem fácil para vocês acharem os vídeos e as informações necessárias. Ok? Vou fazer essa filmagem das matrizes. Sônia, se você quiser também fazer essa filmagem desse trabalho, desse material, compartilhar, me marca para a gente poder marcar e ajudar as pessoas, né? Nós vamos fazendo essa troca, ok? Então, quem trabalha com matrizes, coloca. Quem tem dúvida de como trabalhar e tudo mais, certo? Talvez, quem sabe, a gente não faz um curso online para a gente trabalhar e discutirmos matrizes, né? Agora, nós temos uma plataforma muito legal, que é a Adviews, tá bom? Eu postei ela lá no Linktree, quem já conseguiu clicar lá no Instagram, fica lá no link que está na bio. Tem uma aula que eu preparei, essa aula é individual, certo? Ela tem um custo da minha hora, né? De estar fazendo essa aula uma e nós discutimos alguns aspectos do raciocínio lógico. O nome da aula é Pensando com Lógica. Ela é uma proposta diferenciada, uma aula online, só que é um atendimento por vez, tá bom? Você pode tanto trazer para mim os temas que você quer do raciocínio lógico discutir, quanto você pode, a gente já tem a estrutura, a proposta da aula formada. Então, com slides, com PDF, tudo isso, certo? É uma proposta online e uma aula individual, não é uma aula conjunta, ok? Então, é um aluno por vez que entra na sala comigo, tem horário para marcar essa aula. Lá no link que está na minha bio, no meu Instagram, e lá no link que está na minha página aqui no Facebook, você consegue acessar essa aula. Está Aula Pensando com Lógica.
tá bom? Para a gente começar a olhar para a aprendizagem pensando com lógica realmente. De que não é algo difícil, é algo simples e tudo é muito mais fácil do que parece, certo? Então, essa aula exclusiva é a novidade master do dia de hoje, tá bom? Mas nós temos também propostas de fazer mais uma turma do curso, mas ainda presencial. A proposta online, ela ainda vem acontecendo em andamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou faltando alguns conteúdos, né? Pelo menos eu sinto, eu tenho essa sensação. Mas eu prometo que eu vou gravar esse vídeo essa semana ainda, eu posto para vocês verem e aprenderem a trabalhar tudo sobre matrizes, ok? Se vocês gostaram, um grande beijo e quem sabe a gente se vê essa semana ainda. Um beijo!